Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Workcast. Eu sou o agente Raio do objetivo do canal, meu filho, é orientar você, passageiro da agonia, que tá só gastando oxigênio do mundo, igual um jumento olhando pra igreja, sem entender nada da vida. Pois é, meu filho, seus problemas acabaram. De antemão, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Coloca na tela, por favor. Antes de mergulharmos nos temas de hoje, quero destacar o apoio da Desidério Nordeste. Eles são especialistas em personalização, oferecendo canecas, garrafas, copos e quadros únicos. Confira tudo no Cocai Shopping, corredor principal. Além de ser nosso patrocinador, a Desidério Nordeste não só nos apoia, como também traz produtos exclusivos como garrafas personalizadas, canecas, kits com cadernos de anotações e mousepads, além de quadros perfeitos para você colocar no seu local favorito e copos especiais. A personalização está no DNA deles. Se você quer conferir essas maravilhas de perto, vá até o Cocai Shopping, loja 30, e visite a Desidério Nordeste. Além disso, siga-os no Instagram @DesidérioNordeste para acompanhar todas as novidades e inspirações. Não perca tempo e corre lá! Excelente. Gostaria de agradecer nosso patrocinador, né, a Desidério, que nos fornece a caneca aqui para todos os convidados que vêm aqui. Recebe uma caneca de brinde. Você que tá, tô perdido, não sei o que presentear alguém. Uma caneca personalizada. No Instagram eu vou colocar uma coisinha lá que eu fiz, uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha que eu fiz com o Lucas, o outro apresentador aqui que não pôde estar com a gente hoje. E gostaria que você já deixasse o like, né? Se inscrevesse no nosso canal e seguisse nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok e o Kawaii. Tá ok? Depois a gente vai dar início aqui. Vou apresentar aqui a Nayara Araújo, a dentista. A gente vai falar um pouco da sua trajetória de vida e tudo, um pouco da sua empresa e falar um pouco como a Maiana Ibiapina, que veio a contadora, veio aqui e falou especificamente que muitas vezes a pessoa na faculdade, ela não tem a matéria de empreendedorismo, né? Às vezes você quer empreender, tem a formação, mas não tem um conhecimento ali devido, específico sobre isso. E futuramente, a gente já conversei com uma amiga, a gente vai trazer uma pessoa especialista em abertura de empresa, em empreendedorismo, né? Hoje, inclusive, eu conversando com a Nayara, foi que deu start ali depois. Eu conheço essa pessoa que trabalha no Senai ali especificamente, e a gente vai trazer uma pessoa específica sobre isso. Pois, novamente, gostaria de agradecer a presença da dentista Nayara Araújo e gostaria que ela falasse um pouco da sua trajetória de vida até se tornar dentista. Então, eu quero primeiramente agradecer a oportunidade, porque, como eu sempre falo para as pessoas que me acompanham, que conhecem um pouco da minha trajetória de vida, eu tenho muito orgulho da minha história. E um dos motivos de eu ficar mais ainda feliz pelo convite foi de poder inspirar, né, outras pessoas através da minha história, que eu tenho muito orgulho. Sobre a minha profissão, né? Ser dentista foi algo que eu sempre digo que foi a odontologia que me escolheu. Eu não planejei, né, ser dentista, não estava dentro dos meus planos, mas as coisas foram conduzindo e eu sempre digo que a odontologia me escolheu. Eu me encontro como profissional, eu me realizo, é o meu momento de terapia, porque eu esqueço do mundo quando eu estou atendendo. Então vamos lá. Coloca aí, Laura, por favor, a foto 1, que é a lembrança da faculdade. Eu queria saber o que é que você pode falar um pouco dessa foto aí. Essa foto... Tá lá, no outro Pronto. Essa foto, ela me traz uma lembrança muito boa. Esse foi o meu primeiro dia de clínica integrada, para todos os alunos de odontologia, né? É um momento muito esperado, porque é quando a gente vai lidar com os pacientes, que é no quarto período. O quarto período é o período que a gente faz a nossa primeira compra de maleta, de material, que é um custo bem alto, né? Mas é uma realização. Você, como estudante, conseguir comprar esse material e iniciar o primeiro atendimento de vários, né? De um grande sonho. Então vamos lá, você falou da maleta, né? A maleta ali, eu morava ali, minha mãe mora perto da Santo Agostinho, e eu ficava vendo um monte de gente, um monte de estudante com a maleta. Eu falei, rapaz, esse povo vai pra onde, moça? É excursão, é o quê? Ou seja, ela é todo um material que o
o acadêmico, né, de odontologia tá ali utilizando e você falou que tem todo um custo, é Sim, todo um... sim, durante a partir do quarto período, né, é o período que a gente começa a fazer esse investimento de compra de material, tem um custo bem elevado, é uma das coisas que às vezes impede algumas pessoas de continuar o curso, porque o custo é bem alto. Aí é em torno de mais ou menos 5 mil, 6 mil, na minha época, né? Hoje deve ser bem mais que isso. E o estudante daquele jeito, não tem dinheiro para nada. Estudante não é fácil, é bem difícil. Porque não é só o custo da maleta, né? Tem os outros custos. Aí, em relação à questão de material, a gente usa muito, porque a gente, além de fazer os atendimentos, a gente tem que colocar material para esterilizar, enfim, né? A gente precisa de muito material. É uma das coisas que eu acho, assim, que para quem vai fazer odontologia é um ponto que eleva bem o custo do curso. É Entendi. o material odontológico. Entendi. Coloca a foto 2, Laura, por favor, que seria a higiene bucal com as crianças. Aí eu queria saber qual a importância da saúde bucal para a saúde em geral de uma pessoa. Eu sempre digo que a saúde começa pela boca, né? Porque, por exemplo, um paciente que ele vai fazer, por exemplo, uma exodontia e ele não tiver com o que é exodontia, né? Para me explicar, porque tem pessoas que não vão saber. A extração de um dente. A extração de um dente é o seu paciente, por exemplo, tiver muita bactéria, né? Tiver acúmulo de tártaro, não tiver uma boa higienização, pode acontecer de a bactéria cair na corrente sanguínea e o paciente ter complicações durante o procedimento. Então, assim, o nosso organismo, ele tá todo ligado, independente de qual a região, mas a saúde começa pela boca. E todos os nossos dentes, eles têm funções, tanto na questão mastigatória, por exemplo, quando a gente os incisivos têm função de cortar, função de triturar, todos os nossos dentes na boca, ele tem sua determinada função. Então, é muito importante você cuidar dos seus dentes, porque além dessa situação que eu falei da exodontia, tem também a questão gastrointestinal, né, da questão da deglutição, de você ter uma mastigação adequada. Tá, vamos lá. Agora mesmo tá tendo uma maior confusão. Muita gente passou em concurso, né? Uhum. Aí vem a parte de exames médicos. Certo. Aí chega a parte de odontologia, moça, é um barata voa. Todo mundo perdido. Ou seja, a pessoa só dá valor quando precisa. Sim. Sobre essa questão, por exemplo, de concurso, chegam muitas pessoas lá na clínica que vão prestar concurso e tem que fazer uma anamnese, né, para ver se diagnosticar, se tem alguma coisa que vai impedir. Eu observo, assim, que as pessoas não entendem muito o porquê, mas hoje, depois de formada, né, eu entendo que o ideal, até o porquê de você fazer esses exames, porque se, por exemplo, você tem um dente lá que tá com uma cárie muito grande, muito profunda, já com um nível de polpa, a chance daquele profissional, né, que está ingressando ali num concurso, ele sentir incômodo, sentir dor e prejudicar no trabalho é muito maior. Então, é por isso que tem esses requisitos, né, para poder passar no concurso público. Sei. Coloca a foto 3, por favor. E eu queria que uma das perguntas seria em cima dessa foto, que seria o seguinte: quais conselhos você daria para estudantes de odontologia que estão começando suas carreiras? Assim, para as pessoas que estão começando, eu acho assim que aproveitar a oportunidade, né? Você, além de aproveitar a oportunidade durante o curso, já está se familiarizando com a parte de negócios, de empreender, de gestão, porque durante a graduação a gente tem uma visão muito distorcida da odontologia, ou de qualquer área que você vai se formar. As pessoas têm aquela mente, eu vou me formar, eu já vou ganhar dinheiro. E não é assim que funciona. Quando eu imaginava assim, meu primeiro ano eu achava que eu já ia mudar de vida. E não foi assim. Foi bem difícil, uma batalha bem árdua, de passos e passos que eu fui conseguindo o meu espaço. Mas assim, se eu tivesse como voltar no tempo, eu já estaria me preparando para montar o meu negócio antes mesmo de eu me formar. Eu estaria
vendo essa parte de gestão, porque isso é algo que hoje, eu não sei se já tem, né? Porque eu já tenho uns 7 anos de formada, mas uma parte que é muito importante, que na época eu não vi na faculdade, foi sobre gestão. A gente não tem, quando a gente se forma, não sabe nem o preço de uma resina, de quanto cobra numa restauração, e são coisas que só o mercado vai ensinando. Não, recentemente eu vi um digital influencer. Ele chegou para pessoas que estavam, tipo, uma calorada de medicina. Ele chegou para o estudante do 8º ano, 9º ano ali, e perguntou quanto é que ele imaginava que iria ganhar. Aí o cara, não, meu primeiro ano ali eu vou ganhar, sei lá, 60 mil. Aí o outro, não, 40 mil. Aí, recentemente, a gente teve aqui uma entrevista com o Dr. Wallace. Dr. Wallace, ele é endocrinologista, ele também é professor da Universidade Federal, do curso de medicina. E ele falou que, em certa vez, faltando ali poucas semanas para a formatura, ele perguntou quantas pessoas já estavam trabalhando, empregado ou investindo em alguma coisa. Ele somente 20%. Ou seja, de um curso que é concorrido, que teoricamente se dá dinheiro, né? Que o retorno é mais fácil, porque a demanda é muito grande e a oferta é... E daí, ou seja, muita gente às vezes... E outra vez foi um professor. A menina estava se formando na USP, não me lembro qual era a parte acadêmica dela, mas era na área de ser professor. Aí o cara perguntou quanto que ela imaginava que iria ganhar. Aí simplesmente ela disse, não, eu acho que eu vou ganhar 20 mil. Aí o cara pegou e foi entrevistar um professor com doutorado que nem ganhava 20 mil. Mas é assim mesmo. Eu vejo muita... Porque hoje, né, como eu tenho clínica, eu vejo como é que as pessoas, elas vêm com... Principalmente os recém-formados, eles vêm com uma mentalidade de que é algo, assim, é surreal, e não é. Por que eu digo isso? Até para quem está empreendendo, por exemplo, quem tem clínica, não é fácil você fazer captação de paciente, não é fácil você fazer uma gestão, leva um tempo, precisa de bastante determinação, persistência, fácil não é. Impossível também não, mas você tem que ter muito foco e muita determinação. Tá, vamos lá. Como você aborda a prevenção e a promoção da saúde bucal em sua prática? Assim, sempre eu faço algumas palestras, eu vou em algumas escolas públicas, já é algo que é o projeto Devolver Sorrisos, que eu tenho dentro da minha clínica. E nesse projeto eu ensino tanto como fazer uma boa higienização, como também a importância do uso do aparelho para essas pessoas, porque eu vejo que a maioria das pessoas tem, né, problema de maloclusão, né, que é mau posicionamento dentário, mas elas não têm conhecimento sobre qual a idade certa para iniciar o uso de aparelho, se pode... muita gente tem a ilusão que só pode usar aparelho depois que nascer todos os dentes permanentes, e isso é algo muito errado que está enraizado nas pessoas, que eu tento mostrar com essas ações que eu faço nas escolas, que esse pensamento está errado. Por que eu falo muito sobre isso? Por conta que muitas vezes, se você, no tratamento ortodôntico, você não iniciar um tratamento ali por volta, um diagnóstico, né? Primeiro começa com o diagnóstico, fazer um diagnóstico correto entre 6 e 7 anos. Se você não fizer esse diagnóstico correto, futuramente tem alguns desvios de padrão de crescimento que se tornam bem difícil de tratar por conta da densidade óssea, que quando a gente vai envelhecendo, os ossos ficam mais densos. Aí tende a diminuir essa movimentação que a gente faz, a gente já não consegue resolver esses desvios de padrão de crescimento com mais de 12 anos, a gente já não consegue. Então, o ideal, o correto para qualquer pessoa iniciar um tratamento ortodôntico é fazer o diagnóstico entre 5 e 6 anos e, se necessário, já entrar com aparelhos ortopédicos. Isso em casos de desvio de padrão de crescimento, né? Não é todo mundo que tem que colocar aparelho a partir de 6 anos, mas se tiver ali foi feito um diagnóstico precoce, eu vou ter mais chance de ajudar aquele paciente do que eu descobrir isso só depois dos meus 14, 15 anos. Ainda assim, dá, né, para resolver. Porém, já com cirurgia ortognática, uma cirurgia mais invasiva, de um custo mais elevado. Então, assim, a chance de a gente conseguir reverter isso nessa fase entre 5 e 6 anos é muito maior do que com a idade mais avançada. Tá, vamos lá. Coloca, Laura, por favor, a foto 4, que seria o dia do dentista.
A data aqui tá 3 de outubro, mas eu queria falar especificamente sobre essa profissão de dentista. O que é que você... Como é que você se... Como é que eu posso dizer? Porque o podcast aqui é relacionado para profissões, Certo. né? A ideia é motivar pessoas ou a escolher ou desmistificar alguma coisa. E a pergunta seria o quê? O que é que você poderia... Algum mito que é comum na odontologia que você gostaria de desmistificar? Algum mito que eu poderia desmistificar, meu Deus. Vamos lá. Primeiro, essa questão, assim, de valores, né? Assim, é uma profissão maravilhosa. Eu me encontrei, eu sou muito realizada como profissional, mas não é algo fácil nem de retorno fácil. Essa ilusão de que vai ser rico rápido, não tem. Não existe isso. Se eu acredito não só na odontologia, mas em toda e qualquer profissão, você se dedicando, você se esforçando, sabendo, pontuando direitinho, sabendo onde você quer chegar, tudo se torna mais fácil. E outra coisa, assim, que eu digo para todo mundo, você não buscar somente o retorno financeiro, porque isso acaba frustrando a gente, né? Quando você busca uma coisa baseada no retorno financeiro, você vai ficar frustrado, você vai ser um profissional frustrado. Eu aconselho muito você, quem está indeciso, dar uma pesquisada, sobre a profissão, sobre as oportunidades. Eu, por exemplo, eu fazia enfermagem, eu fiz até o 3º período de enfermagem. Eu fui para a odontologia porque eu sempre tive aquela motivação de ser empreendedora, eu tinha vontade de ter meu próprio negócio, e eu vi que na enfermagem eu não iria ter oportunidade dessa forma. Aí eu pensei, eu falei, não, vou mudar aqui para odonto, vou fazer odontologia, que eu vou poder vou poder ter meu próprio negócio, vou ter minha clínica e eu não vou depender de outras pessoas. E graças a Deus eu fiz essa escolha, como eu disse, a odontologia me escolheu e eu sou muito realizada quanto a isso. Ou seja, continuou na área da saúde. Continuei na área da saúde. Eu já sabia que eu queria na área da saúde, porém eu não tinha certeza de nada. Eu queria, a única certeza que eu tinha é que eu queria ter meu próprio negócio. Aí eu busquei fazer algo que eu pudesse ter o meu próprio negócio. Então vamos lá. Coloca a foto 5, Laura, por favor. Aí, em relação à foto 5, o que a motivou a se especializar em ortodontia? Ortodontia, assim, na verdade, na ortodontia, eu vejo que ela está relacionada a todas as outras especialidades. Por exemplo, se você vai fazer um implante, você precisa alinhar os dentes para poder fazer um implante para ficar ok, porque não adianta uma mordida tá toda errada e eu só chegar e colocar um implante. Vai ficar um tratamento, não vai ficar um tratamento legal, não vou devolver função. Eu posso até devolver estética, mas função não, porque a mordida ela tem que estar alinhada. Então, assim, o que me motivou a fazer a parte de orto foi justamente isso, a demanda. Eu observava nos consultórios que eu atendia, tinha uma demanda, todo consultório que eu vejo, basicamente, é voltado... Tem que ter ortodontia, que é o que fideliza as pessoas, porque é algo que é recorrente, que todo mês as pessoas estão ali no consultório e tem demanda para isso, tem uma demanda alta e não tem um custo muito alto, então acaba sendo uma profissão, uma especialidade, né, no caso, que, assim, indispensável na odontologia. Tá, vamos lá. E quais são as principais diferenças entre odontologia geral e ortodontia? Odontologia geral é porque, assim, o clínico, ele, basicamente, ele vai fazer limpeza, restauração, extração. Na parte de ortodontia, você vai trabalhar com aparelho ortodôntico, né, que é o alinhamento dos dentes. Aí, dentro da ortodontia, tem outras coisas. Tem, por exemplo, os aparelhos ortopédicos, que tudo são analisados de forma individual, né? Cada paciente ele tem a sua característica individual. Então, cada paciente ele é avaliado de forma individual. Entendi. E quais são os cuidados e orientações que você fornece aos pacientes para garantir o sucesso do tratamento?
Não entendi a pergunta, peraí. Os cuidados e orientações que você fornece aos pacientes para garantir o sucesso do tratamento. Sempre, durante mesmo na avaliação, eu já observo como é que tá a saúde geral dele, a gente faz uma anamnese para a gente conhecer como é que é aquele paciente, se ele é um paciente hipertenso, se ele é um paciente diabético. Eu solicito exames de imagem para me poder ver ver a real situação, porque a gente vê clinicamente, mas a gente não fecha diagnóstico somente clinicamente. A gente pede alguns exames para diagnóstico diferencial. Aí se o paciente eu vejo ali que ele tem uma higienização ruim, eu já oriento ele sobre os cuidados e importância de ter uma boa higienização. E, por exemplo, se ele for fazer qualquer outro tratamento, eu já, pela experiência, né, eu já tenho noção dos riscos que cada procedimento possa oferecer, e eu já oriento a ele. Por exemplo, ele vai fazer uma restauração estética. Restauração não é igual ao dente. Ele é um material restaurador, ele não vai ter a resistência de um dente natural. Então, eu já oriento, não morde aqui, porque se morder aqui vai quebrar. Aparelho ortodôntico, eu já digo, alguns alimentos você não vai poder comer, você vai ter que cortar, porque senão vai forçar. Então, eu oriento os meus pacientes sobre o início, né, porque ele tem que se adequar, ele tem que estar com a saúde adequada, tanto quanto no decorrer do tratamento eu fico observando como é que tá indo o tratamento, se ele tá higienizando bem, se ele não tá, eu puxo na orelha dele também, digo, não pode. Isso ele tá indo constantemente, né? Porque todo mês ele tem que ir a manutenção e tudo. Isso, porque assim, os pacientes, eles são leigos, então eu preciso informar eles para eles poderem entender. E eu sempre friso muito isso, de informar, né? De informar para não ter problema. Eu sei bem, eu usei aparelho só há 8 anos. Pois é. Pouquinho tempo, só 8 anos. Laura, coloca a foto 6, por favor, a gente vai entrar numa outra área específica, que seria... Aí eu queria que você falasse um pouco. Qual é a interseção entre a odontologia e a harmonização facial? Pronto. Antes, né, até eu não me recordo a data, mas... antes, a parte de harmonização facial era algo que era para médico, né? Uhum. Dentista não tinha autorização para fazer. Aí a gente conseguiu, o Conselho Regional Federal, né, de Odontologia, bateu em cima da tecla porque era uma região de atuação nossa também, porque é algo que a gente estuda bem a fundo, todas as estruturas anatômicas da face, e isso nos ajudou bastante em relação à profissão, abriu assim, um leque de oportunidades para a gente trabalhar. Antigamente, o dentista era mais voltado só restauração, limpeza, o básico. Hoje já não, hoje a gente já consegue adentrar nessas áreas da estética. Tá, e de que forma a harmonização facial pode complementar tratamentos odontológicos e estéticos? Olha, por exemplo, você fez ali uma faceta muito bonita no dente de uma paciente, né? Ficou bem bacana, mas eu vejo lá que ela tá com um lábio fino, um lábio que não tá valorizando. Eu faço um preenchimento labial, eu vou valorizar não só o dente, como a face dela. E com isso, eu consigo elevar a autoestima dessa paciente, e tudo em um só lugar, entendeu? Tá ali, já preparo o paciente, informo sobre os procedimentos, todas as informações, e o paciente se sentindo seguro, na maioria das vezes, né, ele faz o procedimento com a gente. Eu nunca tive resistência, porque eu sou dentista, eu não fazer os procedimentos. Não, eu sempre, eu sempre converso muito com o paciente, porque eu gosto de que o paciente sinta segurança. Então, o paciente, eu informando sobre como é o procedimento, qual o produto utilizar, então isso passa uma segurança para o paciente, porque a gente tem conhecimento e tem competência para fazer esses procedimentos. Pois o paciente ele é leigo no assunto, né? Sim. Aí quando ele vê que você tem conhecimento, tem a especialização devida, a pessoa, opa, peraí, aqui que é aqui. A pessoa não pode fazer em qualquer lugar. Não, porque em determinado lugar é mais barato, só que o barato sai caro. Sim, hoje tem até assim, muita gente que a gente vê no Instagram, né? O pessoal que usa material falsificado,
botox hiperdiluído, sabe? São, assim, algumas coisas que a gente vê que é mais, assim, isso não quer dizer que seja em só uma área. Isso pode acontecer com qualquer profissional, seja ele médico, seja ele dentista. Isso tem mais a ver com o caráter do profissional do que com a profissão em si. Tá. Laura, deixa a foto de vocês na tela, por favor. Eu queria mencionar só o fato aqui, ó. A gente pegou uma foto de um homem. Pronto, esse foi meu paciente, ele é de Coelho Neto. O que é que você pode falar mais dessa foto aí? Bom, esse paciente, ele é um paciente bem tímido, né? Mas eu conversei com ele, mostrei, né, os procedimentos que a gente poderia fazer. Eu primeiro preciso identificar o que incomoda ele. E, assim, nesse caso em específico, ele não queria algo extravagante. Ele queria algo discreto, até porque ele era uma pessoa muito reservada. Aí foram feitos vários procedimentos e a técnica que eu utilizo, eu não gosto de trabalhar com muito material, eu gosto de trabalhar mais com aquele perfil mais natural. A gente pode ver que ele ainda tem uma marquinha aqui, né? Mas a gente conseguiu melhorar bastante esse caso. Ele fez bigode chinês, ele fez fios de PDO, a gente fez preenchimento de olheira. E assim, você consegue ver que melhorou, mas a gente não consegue observar exagero. Suavizou bastante. Ele ficou muito satisfeito, né, com o resultado. E, assim, eu particularmente como profissional, eu fiquei muito realizada com esse caso, porque ele ficou feliz. Para mim, como profissional, eu me sinto realizada, não é nem pelo que eu recebo. Eu posso receber dinheiro que for, mas se o paciente não ficar satisfeito, é como se aquele dinheiro não servisse para mim. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Por exemplo, se um paciente for fazer algum procedimento comigo e eu ver que ele não gostou, eu refaço até eu conseguir devolver a autoestima dele e ele ficar realizado com o procedimento. E a quantidade de homens aumentou com o tempo ou não? Porque antigamente eu acho que o homem fazia um procedimento Tu acredita desse... que eu acho que os homens hoje em dia estão mais vaidosos do que as mulheres? Não, eu tô estudando, tu acha que eu tô estudando pra quê? Hoje, assim, a demanda, o homem, ele não tem, eu vejo que eles não têm receio de gastar com estética, não. Assim, de gastar não, investir, né? Porque isso é um investimento. A procura é bem maior de homem, né? Assim, comparado, alguns têm vergonha, não quer expor. Por exemplo, eu atendi um paciente, ele era prefeito de uma cidade, mas tipo assim, ele gostava muito do meu trabalho porque eu conseguia devolver uma estética para ele, mas sem ficar aquela coisa exagerada. E ele, assim, a procura maior para mim de paciente era paciente homem mesmo, sexo masculino. O homem tá se cuidando, os homens estão se cuidando. Os homens estão se cuidando e isso é muito bom, minha gente, não tem nada a ver. Antigamente tinha, né, isso. Hoje tinha um não. certo preconceito. Hoje, os homens, e isso é bom, o homem tem que cuidar de vocês, investir em você, porque e ser a sua melhor versão. Eu sempre digo que todo mundo tem que ser a sua melhor versão. Eu sempre falo que você tem que cuidar de você por você. Pra você olhar no espelho, você gostar do que você tá vendo. Não, eu vou fazer isso porque fulano fez, ou porque ficou bonito em fulano ou beltrano, eu quero ser igual. Não, eu acho que você tem que, se você tem o sonho e vontade de fazer esse procedimento, mas fazer por você. Entendi. Então vamos lá. Quais são os cuidados que os pacientes devem ter antes e depois de um procedimento de harmonização facial? Assim, depende muito do procedimento que for realizado. Por exemplo, se for um paciente que for fazer fios de PDO, né, que é um fio que ele dá sustentação, ele leva tecido, tem que ter alguns cuidados para não dormir, tem que ficar não pode encostar no rosto, né? Não pode ficar de lado no travesseiro. Não pode, porque pode danificar, né, o procedimento. Outra coisa, por exemplo, preenchimento labial, quando você faz, o ideal é que você coloque ali uma gazezinha para não ficar com muito edema, porque fica inchado, o resultado é imediato, não fica igual tá no imediato, ele fica bem inchado na hora, mas ele reduz o inchaço depois. Mas assim, tudo varia realmente de acordo com o procedimento que ele for fazer. Aí, por exemplo, Botox.
quem faz botox no dia não pode beber, tem que evitar fazer algumas expressões nos primeiros dias. Por exemplo, quem faz academia, a duração do botox ela tende a ser menor, porque quem está fazendo musculação geralmente movimenta muito os músculos da face. Aí acaba quebrando essa molécula mais rápido. A parte do Botox, tem que fazer uma manutenção o tempo todo? O Botox, ele tem uma duração em torno de 3 a 4 meses. A gente diz até 6, mas bem difícil. Geralmente 3 ou 4 meses é a duração do Botox. Pela demanda, pelo que eu vejo no dia a dia clínica, no máximo 4 meses. 6 meses não dura. Mas os estudos dizem que até 6. Comigo, não tem essa duração, geralmente 3, 4 meses. Aí sempre tem que estar fazendo, né? O que é a toxina botulínica? Ela vai travar os músculos, né? Ela trabalha nos músculos, ele não vai tratar a ruga, ele vai só... como o músculo está parado, ele não vai dobrar. Então, não vai... Isso, aí não vai ficar aquela marquinha. O que marca não é... Como é que eu posso te explicar? O que marca a ruga é a movimentação que você faz, ela vai marcando aquela pele. Então, o tratamento para a ruga que a gente tem as rugas estáticas, né, e tem as rugas dinâmicas. As rugas estáticas são aquela que já marcou e o Botox não resolve mais. Por exemplo, naquela foto lá naquele paciente, aquela ruga lá dele já é estática, com o Botox não resolve. Tem que entrar com outras técnicas. Mas já quando é uma ruga dinâmica, que ela é só com o movimento que ela faz, e quando solta, some, então aí é essas aí que a toxina vai trabalhar. Não, vivendo e aprendendo. Eu tô perguntando aqui porque a mulher botou recentemente, e depois ela, não, tenho que ir de novo. Eu achei que isso era uma vez. E tu não botou um dia desse? Eu pensei que não só era uma vez, não, né? Não, toda hora. Tem tem que estar fazendo essa manutenção. Até também com ácido hialurônico, né? Que a gente faz os preenchimentos. Porque assim, as pessoas às vezes confundem preenchimento com botox. Já coloca a foto 7 aí, Laura, por favor. Aí o que é que a gente vai falar aqui? Agora, só que essa aqui é a parte de facetas, né? Mas pode falar. A parte do preenchimento labial. Pronto. Aí é uma paciente minha, né, que ela fez um preenchimento labial. Esse é o resultado, né, imediato. Para fazer esse procedimento, a gente usa um ácido, né, que é o ácido hialurônico. É um procedimento que ele é tranquilo. Geralmente eu trabalho com cânulas, que torna o procedimento ainda mais seguro. Que mais que eu posso te falar sobre? Assim, a diferença, por exemplo, no Botox você usa toxina. Aqui já é outro produto, não é o mesmo produto, não é diferente. Aí o preenchimento, né, o ácido hialurônico, ele vai dar volume. Aí cada região vai ter um tipo de produto. Tem um produto que ele é mais denso, aí ele é de indicação para algumas regiões mais densas, por exemplo, mandíbula. Aí tem de média reticulação, que já é para regiões de malar, preenchimento de baixa reticulação, que já é mais para a parte de olheira. Então, cada reticulação tem as suas indicações. Não é um preenchedor vai servir para qualquer área, não. É específico para cada região. Aí um tratamento desse, a pessoa recebe uma anestesia, corra do tipo? Sim, é feita anestesia. No Botox, a gente, às vezes, pode fazer sem, porque a agulha que a gente utiliza é de insulina, né? Bem fininha, o paciente praticamente não sente. A gente usa algumas técnicas para enganar a mente, né? Em relação à questão da dor, mas a gente usa um anestésicozinho tópico. Porém, a anestesia que a gente usa mesmo é no preenchimento. A gente usa uma anestesia de consultório mesmo para fazer o pertuito para entrar com as cânulas. Entendi. Coloca a foto 8, Laura, por favor. A gente vai falar da faceta em resina. Aí, eu queria saber quais são os benefícios das facetas em resina em comparação com outras opções de restauração dental. Gente, agora eu vou falar, esse caso aqui dessa paciente foi um caso muito especial. Ela é médica, né, muito vaidosa, e ela foi lá na clínica porque ela já tinha passado por um procedimento com outro profissional, e ela não gostou, né, ela estava insatisfeita com o sorriso dela, e ela ia casar, e ela chegou bem, assim, triste pra gente, e com a esperança que a gente devolvesse esse sorriso dela.
E como a gente pode ver aí na foto, né? Ela tem uns dentinhos conoide, que é um dente mais triangular, assim, mais pontudo. E a gente conseguiu devolver uma estética para essa paciente e ela ficou muito satisfeita com o resultado. Então, volta àquela história que eu te disse, não é sobre valor, é sobre o que a gente consegue elevar na vida do nosso paciente. A gente eleva a autoestima deles assim, de uma forma sem igual. Isso é muito motivador. Tá. Mas sobre... Foi a pergunta anterior. Sobre a questão de restauração, diferenças de resina, Uhum. assim, o material que a gente utiliza para uma resina, para uma restauração, é outro tipo de material. Para facetas, são resinas específicas e estéticas. A técnica que eu uso é uma técnica estratificada, que é com... que a gente consegue dar alguns efeitos na resina e ela fica com um aspecto mais natural. Então, assim, são resinas diferentes. Até por conta de carga, mastigatória, tudo é bem diferente. Isso daí seria também igual o Botox, que seria uma manutenção? Todo procedimento, ele tem as suas manutenções, né? Assim, tanto na harmonização, na faceta também. O que é feito nas facetas? A cada 6 meses, a gente orienta o paciente a estar fazendo um polimento dessas resinas, que é como se fosse uma limpeza, né? Que a gente consegue polir aquela resina e melhorar a tonalidade dela. Durante esses 6 meses, esse paciente ele vai ter uma alimentação que vai ter pigmento e pode ficar um pouquinho pigmentado. Então, essas manutenções que a gente faz é para melhorar a qualidade e a cor dessa resina. Às vezes precisa de reparo, às vezes não, mas isso a gente avalia no dia do atendimento. Cada caso. E conforme cada caso. Então, vamos lá. E agora vamos para uma outra parte específica, que seria quais são as últimas inovações nessa área de restauração estética com resina. Basicamente, assim, tem as lentes, né, de contato dental. Antigamente, assim, no início, quando surgiu as facetas, a gente tem aquele blogueiro lá, o Carlinhos, que ele postou o Whindersson com as facetas quebradas, que é só o toquinho de dente. Aquilo ali, antes eu tinha muita resistência a fazer facetas. Quem me conhece, eu tenho pacientes que eu já neguei fazer esse procedimento, porque antigamente utilizavam uma técnica muito invasiva, desgastava bastante os dentes e comprometia muito. Eu não achava aquilo saudável para o meu paciente, eu desgastar o dente dele natural para poder colocar uma faceta. Só que hoje, né, hoje a gente já tem técnicas que a gente já não precisa de desgaste. Em alguns casos, precisa de desgaste, mas são mínimos. E sempre, o que eu faço? Eu sempre converso com o paciente, porque tudo, como eu disse, é avaliado de forma individual. Tem pacientes que têm um comprometimento ali maior. Aí eu explico para ele, eu pergunto, você quer fazer o desgaste? Você aceita fazer? Aí ele assina um termo, se responsabilizando sobre o que é orientado, né? Sobre a questão do desgaste. Aí se ele aceitar, a gente faz. Mas se não, eu também não faço. Entendi. Agora vamos falar da parte específica, que seria a parte de empreendimento. Coloca a foto 9, Laura, por favor. Que seria o Centro de Saúde Estética. Eu queria que você falasse primeiro sobre essa foto. O que é que essa foto representa para você? É um dos meus maiores sonhos. Nessa clínica tá a minha vida. Eu não tinha condição de botar um consultório, era muito difícil porque eu sou de família humilde, eu não sou de família rica. Não nasci em berço de ouro, mas eu sempre trabalhei, eu já há muito tempo era um sonho que eu tinha que era bem distante. Aí meu pai faleceu, ele tinha um caminhão, eu consegui vender esse caminhão e foi como eu consegui montar a clínica. Mas assim, foi bem difícil. Teve muita gente que me enrolou, porque eu veio mulher sozinha, aí do ponto de vista financeiro, né, para a questão de obra. Mas a minha história fala muito mais sobre Deus do que sobre qualquer outra coisa. Deus foi me dando assim... Eu sou muito determinada em tudo que eu quero, mas eu tenho assim um Deus que ele vai me direcionando, sabe? E na AME, né, que eu sempre digo que a AME é um projeto de Deus, porque teve momentos... No início da clínica, por exemplo, eu fiquei... como essas pessoas me enrolaram, eu fiquei descapitalizada. Eu entrei na clínica sem capital de giro. Eu me orgulho muito disso. A minha clínica vai fazer 2 anos, a gente já tem uma clientela muito boa, mas assim, foi na raça. Fiquei sem carro, eu comprei meu carro, agora tem 2 meses, recentemente, né? Mas eu fiquei sem carro, passei
o quê? Mais ou menos mais de ano sem carro para mim, porque era um investimento que eu precisava fazer. No finalzinho da obra, fulano disse assim, onerou o orçamento. Aí eu, como é, menino? Aí onerou o orçamento aqui, é tanto. Aí eu não tinha dinheiro. Aí eu fiquei, assim, com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. Aí eu disse assim, o que eu tinha era o carro? E eu disse assim, meu Deus, eu não posso parar. Se eu tô aqui no meio, eu tenho que ir. Aí eu peguei e fiquei sem carro, mas eu sempre tinha a certeza, Deus sempre colocou no meu coração a certeza de que iria dar certo, mas que eu precisava persistir. E foi o que eu fiz. Quem me conhece, vê que eu, incansavelmente, eu tô correndo atrás do que é meu, batalhando pelas minhas coisas, batalhando pela minha clínica, para mim não só captar, mas fidelizar os meus pacientes. E, glória a Deus, tudo tem dado muito certo. Excelente, excelente. É o que todo mundo acha, né? Rapadura é doce, mas não é mole. Aí muita gente vê a pessoa, posta uma foto no Instagram, vê aquele seu empreendimento dando certo, mas ela não sabe o passado. Não sabe como foi o processo. Não sabe o processo é muito difícil. Aí muito todo difícil. mundo acha que é muito fácil. Mas o conselho que eu tenho para dar, né, como aqui é voltado para as pessoas que estão escolhendo a profissão, independente de qual seja a profissão, se você tem um sonho, foca, tenha determinação e bastante persistência, porque esse exercício vai te deixar mais forte para você conseguir não só esse sonho, mas com vários outros que você almejar na sua vida. Então vamos lá. A próxima pergunta seria: quais são os aspectos administrativos e burocráticos que foram mais desafiadores ao abrir o consultório? Olha, essa parte, o mais burocrático foi a parte de abertura de empresa em si. De impostos e tudo imposto, a questão de contabilidade, porque assim, voltando aqui sobre a contabilidade, tem muitos profissionais que só quer receber aquele valor ali por mês e não dá a devida atenção para sua empresa, né? E a gente, como a gente não estuda isso na faculdade, a gente acaba não sabendo como cobrar, o que eu devo cobrar do meu contador. A gente não Você fica não na mão sabe. do contador. Fica O contador na mão disse do ali, não, contador. acho que é só aquilo ali e pronto. E fica na mão do contador. E assim, isso foi uma das coisas que eu achei bem complicado. Outra parte também que eu achei difícil a equipe, né? Você montar uma equipe que esteja engajada, que esteja motivado como você. Porque, por exemplo, a clínica dar certo é um sonho meu, mas ela não é um sonho do meu funcionário. Então, quando para um negócio ele dar certo, todo mundo precisa ter a mesma linha de pensamento, todo mundo está alinhado para aquele propósito, porque se não tiver, não dá certo. É bem mais difícil. Então, eu tive muita dificuldade em encontrar uma equipe que estivesse motivada a fazer aquele sonho dar certo e tornar um sonho deles também. Eu sempre, como é que eu motivo as pessoas que estão comigo hoje? Meu sonho, eu tenho hoje a AME, mas quem me conhece, meu sonho, eu vou ter 6 clínicas. Eu não tô pensando em ter, não, eu vou ter 6 clínicas e eu quero franquear. É um objetivo que eu tenho, é tornar a AME uma franquia. Então, eu já preparo eles porque eu quero que todo mundo que esteja comigo cresça junto comigo. Então, não é tirar aquele pensamento só de salário. Eu tô aqui só pelo salário. Não. Quem estiver ali comigo, eu tenho para mim uma responsabilidade de quem esteve comigo num momento difícil vai estar lá na frente também colhendo os bons frutos. Ou seja, você primeiro conseguir uma equipe boa com o mesmo pensamento é difícil. Isso. E depois que a pessoa entende que você consegue isso dali, porque tem muita gente vamos supor, tem um funcionário ali que ele chega e fala, vou fazer aqui só o básico, vou ganhar meu salário e ir embora. E pronto. Né? Ela vai me pagar de todo jeito, tem que me pagar, só que é aquela coisa. Se a partir do momento que a clínica cresce, que o empreendimento cresce, você vai ter uma melhora de salário. Justamente. Ou seja, você vai crescer junto. Isso é inevitável. Graças a Deus, Deus colocou 2 pessoas, não só uma, mas várias pessoas, mas em específico essas 2 pessoas que estão comigo. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, eles estão tomando de conta lá. Antes, no início da clínica, eu tinha que atender todos os dias eu tinha que estar na clínica, porque eu não confiava de deixar, porque se eu não tivesse lá, as coisas não funcionavam. Hoje, eu saio, eu vou resolver minhas coisas, eu vou fazer ação, resolver outras coisas da minha vida pessoal e a minha clínica está funcionando. Então, eles conseguiram entender
o que eu precisava, o que a clínica precisava, e eu almejo, né, eu espero que essas pessoas continuem a crescer junto comigo. Excelente. Então vamos lá. Próxima pergunta. Como você promoveu o consultório e atraiu os primeiros pacientes? Que eu acho que é a parte mais difícil também. É a parte mais difícil. Porque você não é conhecida no mercado, é uma coisa nova. Eu, assim, antes de atender, de ter a minha clínica própria, eu atendia no shopping Rio Poti. Eu alugava consultório de colegas, eu divulgava meu atendimento e os pacientes iam. Eu já tinha mais ou menos um norte, mas em clínica, como empresa, foi a primeira vez e foi tudo totalmente diferente. Quando eu montei a clínica lá, eu ainda tinha aquele pensamento de shopping. Então, eu comecei a trabalhar o meu pensamento, né? Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que sentir o público aqui. Eu nem divulguei muito a clínica no início, porque eu queria entender primeiro como é que era aquele público. O correto, né, o correto a se fazer é você estudar o público antes e montar o negócio depois. Só que o que acontece? A AME, eu não falei dessa parte, mas meu projeto era para minha clínica ser no shopping. Eu paguei o projeto, estava tudo pronto. Tudo pronto. No dia de iniciar a obra, eu liguei pro dono da sala, amanhã a gente vai iniciar a obra. Ele não aceitou eu iniciar a obra porque ele era engenheiro, ele não aceitava que fosse outro construtor, ele queria que fosse ele. Aí eu fiquei desnorteada, assim, foi uma surpresa e eu tive que pensar na AME, assim, em 2 segundos praticamente. Mas aí Deus conduziu tudo, aí eu fui com um amigo meu atrás de um ponto, aí por sorte eu consegui esse ponto. E aí que eu fui me familiarizando, né, com as pessoas do bairro. Montei a clínica, como eu já contei a história, né? E, inicialmente, eu fazia muita divulgação pelo Instagram. Mas, como eu disse, eu não tinha capital de giro. Eu ia mandando mensagem, pedindo indicação. E aí as pessoas começaram a conhecer. Mas, ultimamente, que eu estou fazendo esses projetos nas escolas, foi que veio me dar um retorno bem maior, porque eu vou na escola, as pessoas me conhecem, às vezes elas não estão necessitando naquele momento, mas no momento posterior elas me procuram, e eu vou divulgando, além de estar promovendo saúde, eu também estou divulgando a minha clínica. Entendi. A outra parte seria, quais são as práticas que você adota para garantir a satisfação e fidelização dos pacientes? Que eu acho que é um outro... Resumindo, é tudo desafio. Quem tem uma clínica, tudo é desafio, para você conseguir fidelizar o cliente ali. Sobre a questão de fidelização. Eu trabalho hoje com um sistema, né? Eu tenho o sistema da ProWeb, que é aqui de Teresina. Nesse sistema, eu consigo fazer toda a gestão da minha clínica. Eu consigo cadastrar os pacientes, controlar a agenda, controlar o financeiro, controlar o estoque. E com tudo isso, eu consigo organizar os pacientes. Mas o principal que eu faço para poder controlar esses atendimentos é na agenda. E eu sempre deixo o paciente já... ele vem para a consulta dele, eu já deixo ele reagendado, porque eu já fico com ele agendado, eu não vou perder aquele paciente, porque ele já está ali agendado, já é uma regra lá da clínica. O paciente veio para atendimento, ele tem procedimento ainda para fazer, já deixa ele agendado. E sempre a gente liga um dia antes para lembrar da consulta e sempre liga durante o dia, né, do atendimento, lembrando ele, você já está vindo, estamos lhe aguardando, porque isso mostra que você se importa com aquele paciente, que você está à espera dele. Aí, não só dessa forma, mas como, assim, eu gosto também daquele atendimento mais humanizado. Eu converso com os pacientes como se fossem, né? Eles são meus amigos, eles chegam lá na clínica, eu brinco, eu converso, eu gosto de ser eu sempre digo para meus pacientes, eu sou eu na rede social, eu sou eu aqui no consultório, eu não gosto de fingir ser uma pessoa que eu não sou, só por agradar. Isso é uma coisa já do meu perfil. Mas eu sempre trato com respeito, com empatia. Então, assim, não tem como a pessoa não gostar, né, de um atendimento mais humanizado. Eu acho que as pessoas gostam disso, desse calor humano,
sem aquele... Porque às vezes as pessoas têm vergonha, né? De falar, chega todo constrangido, porque é o dentista, às vezes fica com vergonha. E quando eu converso, assim como eu converso com você ou com qualquer outra pessoa, eu quebro aquele gelo e a pessoa já... Se sente mais confiante, se sente mais vontade. confiante, se sente mais à vontade. Ela confia no meu trabalho a partir da minha conversa. Se eu não ser o que eu sou, não mostrar ser uma pessoa que eu não sou para o meu paciente, eu vou deixar dúvidas para ele. Ele não vai se sentir confiante, porque não tem como você fingir ser o que você não é. Não tem como. Você pode até tentar fingir, mas a gente sente. A AME, ela fica localizada onde? A AME fica localizada na Avenida Zequinha Freire, ao lado da Escola Professor Paulo Nunes. Fica na região ali do Vila Maria. Tá, e para entrar em contato, para qualquer atendimento, rede social? Nosso atendimento, ele é pelo WhatsApp, né, ou também o Instagram, mas de preferência pelo WhatsApp, porque assim, todo mundo, a gente já tem um padrãozinho de atendimento, todos que entram em contato pelo Instagram, a gente já direciona pelo WhatsApp. Entendi. Vamos lá, a gente tá chegando ao final e foi rápido, foi breve, ó. Eu acho que passa ligeiro, passa ligeiro. Passa ligeiro. A gente vai vir aqui na caixinha de perguntas e novamente, quem chegou até o final... que puder seguir nosso Instagram, nossa conta no TikTok. Tem vídeo no TikTok que a gente já tá batendo as 800 mil visualizações. Ou seja, tá caminhando o canal devagarzinho, a gente vai mostrando um pouco de várias profissões aqui. Não, né? persistência. Aí vamos lá, uma das perguntas na caixinha do Instagram foi o seguinte: todo adulto é obrigatório arrancar o siso? Não é todo adulto. Assim, geralmente as pessoas começam a fazer essa extração quando estão adultos, mas ela pode ser feita antes também, não tem problema você fazer antes. Mas assim, a gente geralmente aguarda, né, porque o paciente ele sente um incômodo quando ele está erupcionando, quando ele está nascendo. Aí a gente solicita uma radiografia panorâmica para a gente ver como, né, que está a posição e o que interfere, o que a gente vai decidir se aquele siso ele vai ficar na boca ou não. Ficar, assim, é uma questão que é opcional, né? Ninguém é obrigado a fazer o procedimento, mas tem a orientação. As indicações para você fazer a extração de um terceiro molar, por exemplo, quando ele está mal posicionado, ele está comprometendo o dente do lado. Outro motivo também, por exemplo, quando é que eu deixo um siso? O paciente ele tem muito diastema, que é muito dentinho separado. Ele tem o espaço para o siso nascer, então por que eu vou extrair esse dente? Então, quando é nesses casos, eu deixo ele lá, quietinho. Se tiver diastema, uso o aparelho, a linha e nivela, fecho os espaços e ele fica lá. Mas, na maioria dos casos, a gente pede extração, porque acho que 99% dos casos, a indicação é para extração. E a anestesia é local, é geral? Eu tô perguntando que eu fiz um bocado de exame aí, Rafa fez esse exame que ela pediu, a panorâmica. Aí tá lá, o médico já disse, tem esse de baixo. Eu falei, pai. Pois é. Aí qual o mito? Que tem um mito, né? Que a pessoa, vai tirar o dente, aí sente uma dor danada, aquela coisa toda, mas tem anestesia, como é? Me tranquilize. Vamos lá. Como é que cada caso ele é de forma individual, né? Primeiro a gente solicita o exame, a panorâmica. Na panorâmica a gente vai ver o posicionamento desse dente, se esse dente ele tem uma raiz aberta ou se ele tem uma raiz fechada. A gente vê se ele tá vertical ou horizontal. A gente vê a posição daquele dente. E, assim, a cirurgia, eu aconselho, né, as pessoas procurar fazer com uma pessoa que ela se sente segura, né? Por quê? Porque, de preferência, um cirurgião bucomaxilo. Por que eu falo isso? Eu faço extração de siso, mas não todos os casos. Quando é um caso que eu vejo que é mais complexo, eu já peço para o meu amigo, né, que ele é meu colega de profissão, o Dr. Sávio, para ele ir lá na clínica e fazer essas extrações mais complicadas. Porque ele domina técnicas que eu não domino. Entendeu? Então, eu prefiro que o meu paciente ele faça um procedimento com o mínimo de trauma possível. Então, aí ele vem, faz aquele atendimento, ele é um profissional maravilhoso e ele consegue utilizar técnicas que o paciente ele vai ter um pós bem mais tranquilo. Porque, assim, num procedimento cirúrgico, quanto mais, se eu não tiver uma técnica adequada, eu vou ficar cutucando ali, mexendo e gerando mais trauma. A chance do pós do meu paciente ser maior
ser mais complicado, é bem maior. E quando você já tá ali com aquela técnica ali certinha, tem um domínio maior sobre a área, sobre a região, então vai ter menos trauma para o meu paciente. Entendi. A próxima pergunta seria, quanto custa para colocar facetas em resina? Eu acho que a pessoa já tá prevendo. Sobre essa questão de facetas, de valores, é algo que é complexo, né? Porque, assim, quando a gente vai precificar um produto, aliás, um material, né? Um material, não é nem material, um procedimento. Porque tudo é precificado, né? Vai depender muito de estrutura, E cada clínica ela vai fazer a sua precificação de acordo com os seus custos da sua clínica. Então, se você for na minha clínica, vai ser de um preço, se você for na outra, vai ser de outro preço. Porque os produtos são diferentes, são materiais diferentes, cada um tem seu preço. Quanto mais caro, a gente usa produtos de maior qualidade. Porque geralmente a gente subentende-se, né, que o que é mais caro, ele é melhor. Aí, assim, por exemplo, na minha clínica, eu uso as melhores resinas que tem. Então, o custo da minha resina, ele não vai ser, como é que eu posso, não é nem questão, vai ter uma média de preço padrão, mas eu não posso cobrar muito abaixo por conta do material que eu uso. Ou seja, tá na dúvida, procura a AME. Se você tiver na dúvida, você precisa passar por uma avaliação, né? Entender se você também tem indicação para o procedimento. E se tiver indicação para o procedimento, a gente faz a garantia que eu posso dar, né? Que a gente usa materiais de altíssima qualidade. Excelente. A próxima pergunta. Por que se especializou em harmonização facial? Assim, na parte de harmonização, eu acho muito interessante, porque é sobre a questão da autoestima mesmo, do que você consegue proporcionar. Eu gosto muito, assim, de fazer essa parte de harmonização, porque o paciente, ele já vê ali um resultado imediato na hora que você consegue transformar alguns detalhes, melhorar a aparência daquele paciente, e é muito rápido, entendeu? Do ponto de vista financeiro, né, também o retorno é rápido, porque como os produtos são caros, a gente consegue também cobrar mais caro. Aí a gente tem, assim, um retorno financeiro, porque não demora muito, né, para poder fazer esse procedimento, e o retorno é rápido. Ok. A próxima pergunta, qual a maior dificuldade em abrir um consultório? Já falou brevemente? Sim, eu já falou. E a última que seria, qual o tipo de aparelho para correção hoje com o melhor custo-benefício? Assim, em relação a custo-benefício, assim, tem vários tipos de aparelho, né? Tem aparelho estético, tem aparelho autoligável, tem os alinhadores agora estéticos. Assim, eu, particularmente, de custo-benefício, eu não... Assim, eu gosto muito do convencional, porque ele resolve e o custo dele é bem em conta. Agora, em relação à questão de tempo, por exemplo, se for um paciente que ele tem os dentes muito apinhados, muito torto, eu já indicaria um aparelho autoligável, porque ele tem o alinhamento e o nivelamento mais rápido, mas a questão de tempo não diferencia muito do aparelho convencional. Por exemplo, do aparelho estético, por exemplo. O aparelho estético, ele é o ideal para... Assim, porque ele é mais, como é que eu posso, discreto, para quem não quer chamar muita atenção, que no aparelho convencional você precisa colocar as liguinhas, né, que são coloridas, às vezes desbota, às vezes não, na maioria Para abrir a boca é complicado também, com a liguinha, para comer, né, eu passei por essa fase, passei. Pois é, aí assim, já o aparelho estético, ele já tem essa vantagem. Hoje a gente tem os alinhadores eles são como se fossem umas plaquinhas de clareamento. Ele dá mais previsibilidade ao tratamento, porém, eu acho ele mais limitado. Eu acho que ele tem alguns casos que ele não consegue resolver tanto quanto o convencional. Tá, vamos lá. A gente tá chegando ao final, né? Eu queria que você olhasse para a câmera aqui e deixasse aquela última mensagem. Qual câmera? Essa aqui. Pronto. Olhasse para a câmera e deixasse aquela última mensagem que seria: o conselho você daria para quem deseja seguir essa carreira de dentista, todas as dificuldades que você passou tanto na faculdade quanto na sua profissão, no dia a dia, né? Qual conselho você daria para quem deseja seguir essa profissão? Eu falo assim, é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que vai lhe dar muita satisfação no ponto de vista de você entregar
devolver sorrisos, você elevar a autoestima das pessoas, isso nos traz uma satisfação como profissional muito grande. O conselho que eu dou para quem está começando ou quem já decidiu, né, fazer odonto, não desista, porque o início vai ser difícil, é uma batalha árdua, você vai passar por vários processos, várias situações, às vezes até constrangedoras, você vai passar. É um processo, mas que se você, com persistência, trabalhando certo, tendo foco, objetivo nessas coisas, não tem erro. Então, foco, persistência, porque você vai conseguir tudo que você almeja, mas precisa ter foco. Excelente, pois eu dou por encerrado nosso podcast com a dentista Nayara Araújo. Veio mostrar um pouco da sua profissão, da sua trajetória de vida, dos procedimentos que é feito na sua clínica também. E quem tiver algum interesse, procure a AME nas redes sociais, no WhatsApp também. E tá ali, a gente está divulgando constantemente. Aqui vai ter os cortes depois do episódio. O episódio vai estar disponível amanhã ao meio-dia. E você vai conhecer um pouco mais sobre a clínica, sobre os procedimentos estéticos e sobre a vida pessoal dela ali. E tá nas redes sociais dela, tanto pessoal quanto da clínica, que a gente está marcando no nosso Instagram. Aí, por último, a última mensagem seria em relação à clínica. Você que deseja abrir seu consultório, tá ali, formei. Uhum. Qual o conselho que você daria para aquele que, recém-formado e já deseja abrir seu consultório ali? Pronto. Antes, né, no começo eu falei que se você pudesse, antes de formar, já tá observando essa questão de gestão, né, de estudar mais sobre gestão, mas quem está já formado, o conselho que eu dou, construa a sua carreira. Particularmente, eu gosto muito de ter feito dessa forma. Eu primeiro trabalhei para várias pessoas, eu conheci como é que eram os padrões de atendimento de várias clínicas, diversas clínicas, e eu consegui montar o meu projeto. Quando eu decidi ter a minha clínica, eu já sabia mais ou menos como é que eu queria que ela funcionasse, porque eu vi o que funcionava em uma, o que não funcionava em outra, e a partir a minha clínica ela é formada de vários fragmentos de várias clínicas que eu passei, que eu vi que funcionava, e apliquei na minha clínica, na AME. Então, o conselho que eu dou continua a questão do foco, que você sempre vai precisar disso. O foco é algo que é indispensável, você ter foco e persistência, e planejar e estudar bem a questão desse seu planejamento para você fazer algo mais assertivo, né? Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Uhum. Então, você tem que traçar bem, planejar bem para você conquistar os seus objetivos. Tá, excelente. Ou seja, 2 conselhos ali. Tanto para quem tá o acadêmico, pronto para quem já se formou. Pois eu dou por encerrado nosso podcast com a dentista Nayara Araújo e gostaria de agradecer novamente a presença dela. Muito obrigada também pelo convite. Foi maravilhoso, né, essa experiência, porque assim, eu nunca tinha vindo, nunca, eu já fiz algo na televisão, mas foi só falando sobre a importância de saúde bucal. Mas assim, eu poder mostrar um pouco da minha história, eu espero, né, que eu consiga ter mostrado um pouco do que foi a minha vivência como profissional, como de empresa, né? E que isso possa inspirar muitas pessoas, né? A minha profissão, a profissão, né, de dentista, ela é maravilhosa. Não tem erro. Você só precisa ter foco e persistência. Independente de qual seja a profissão, mas se você escolher ser dentista, é questão mesmo realmente de foco e persistência para você dar certo. Não tem erro. Pois é, dou por encerrado e que Deus nos abençoe. Amém. Valeu.